nós vamos estar discutindo sobre essa questão. O síndico se comporta como dono do condomínio. O que é que eu devo fazer? Se você tem essa situação no seu condomínio, conhece alguém que passa por essa situação, então acompanhe conosco até o final. Se você conhece alguém, manda mensagem, manda lá, né, compartilha nosso canal, fala para o pessoal acompanhar, porque vai ser importante para que você possa, então, libertar seu condomínio, resolver esse grande problema, que é isso que a gente faz aqui. Nós ajudamos condôminos e síndicos a resolverem problemas no condomínio. Então, se você quer resolver esse grande problema, participe conosco. E não deixe de curtir, compartilhar, comentar, né? Você pode fazer isso agora, pode fazer isso depois, se você realmente gostou, se você gostar do que você vier a ouvir na live de hoje. E você poderá também, durante a live, enviar suas dúvidas. Nós iremos seguir a ordem de envios para ir respondendo as dúvidas que você tiver em relação às questões, né, aos problemas no seu condomínio. Estou aqui vendo aqui, olha, a Sônia Maciel está com a gente, entre outras pessoas. Então, Sônia, boa noite para você também, para todos os outros que estão nos acompanhando, mas ainda não mandaram nenhuma mensagem. Sejam bem-vindos aqui. Nós vamos já entrar no assunto dessa nossa live, né? Onde o tema é: o síndico se comporta como dono do condomínio, o que eu devo fazer, né? Como é difícil quando você tem alguém que se comporta como um xerifão, né, no condomínio. E aí é por isso que nós trouxemos essa live. Nós recebemos muitas reclamações. Hoje eu conversei com o Maciel, lá do Rio Grande do Sul, eu conversei com a Thaís, do Rio de Janeiro, e eles sempre, nas suas comunicações, me deixaram claro que o síndico que estava lá, ou o síndico que está lá, no caso do Maciel, totalmente autoritário, o dono do condomínio. Um condomínio que tinha tudo para dar certo, um condomínio novo. Ele me enviou as fotos, eu vi as fotos, coisa triste de ver, né? Um condomínio cheio de lixo, cheio de uma grama que virou lama, porque não é cuidada, um gradil todo amarrado com arames, postes emendado com cabo de vassoura, e aí veio o vento, derrubou o cabo de vassoura, o poste está lá energizado, levando risco para as crianças. E o síndico se coloca num patamar de acima do bem e do mal, dono de todo o condomínio, né? Um condomínio aí de 860 unidades, se não me engano. E lá o condomínio às traças, né? Jogado às traças. Porém, o síndico andando de carro novo, todo ano trocando de carro. O síndico forçando a barra, né? Numa situação em que você, que é síndico e é honesto, é correto, é transparente, presta contas, você sabe que é diferente, né? Não estou aqui hoje falando contra você, porque eu estaria falando contra mim, que sou um síndico bom, síndico do bem. Mas existem muitos síndicos, como este síndico lá do Rio Grande do Sul, que o Maciel nos trouxe as informações, que age como fosse o dono do condomínio. Ele não atrasa o valor dele como síndico, mas ele não paga a conta de água, e o condomínio já está com contas de água parceladas até 2024, se não me engano, e ele simplesmente está com mais contas de água atrasada de novo. Porém, paga caríssimo para a administradora, paga caríssimo para a empresa de portaria e limpeza, com um serviço porco, um serviço mal feito, um condomínio mal cuidado, um condomínio sem iluminação, um condomínio sem segurança, um condomínio que não é um bom lugar para viver.
um síndico assim, o que você acha que tem que acontecer com ele? Bom, você acha que existem outros condomínios nessa situação? Claro que existe. Infelizmente, existem muitos condomínios em situações assim. Existem condomínios que, claro, estão muito bem, obrigado, o síndico faz um bom trabalho, né? Tem um bom grupo gestor, tem um planejamento, o síndico sabe exatamente o que deve ser feito, e ali ele ouve os seus condôminos e os representa bem, e por isso vai bem. Agora, já em outros lugares, né, o cara acha que é dono. E aí você pode me perguntar o que seria ser o dono do condomínio. Eu vou te dar aqui alguns exemplos. O dono do condomínio, ele é aquele síndico que, independente da convenção estar dizendo que ele precisa prestar contas, ele não presta. Independente do Código Civil dizer que ele tem que prestar contas, ele não presta. Este é o síndico dono do condomínio. O dono do condomínio, ele resolve mudar o jardim sem perguntar para os condôminos o que eles acham. O dono do condomínio é aquele que ele define, por exemplo, como vai ser o portão e ninguém mais tem direito de opinar. O dono do condomínio é aquele que chega na reunião com os conselheiros e ele leva 3 ideias. As 3 dele. Ninguém mais pode dar uma outra ideia porque ele já pensou nas únicas 3 alternativas que ele gostaria que fosse a correta, né? Que fosse a escolhida. Então, esse é o que eu chamo de dono do condomínio. Ele pega o dinheiro do condomínio e aplica em bitcoins, porque ele acha que o dinheiro é dele. Ele pega o dinheiro do condomínio e, mesmo sem ter na previsão orçamentária autorização, ele vai lá e compra um playground infantil, porque ele tem criança na idade que vai usar, e aí ele, então, faz valer o seu, entre aspas, poder. Então, o dono do condomínio é aquele que mete a mão no dinheiro de todo mundo, porque o dinheiro do condomínio não é dele, é de todos, mas ele utiliza com sua ideia brilhante, fazendo aquilo que ele acha que é prioridade, aquilo que ele acha que é melhor, sem ouvir ninguém, sem dar satisfação, sem prestar contas, desrespeitando a convenção, o regimento interno e o Código Civil brasileiro. Este é o que eu chamo de síndico autoritário ou o dono do condomínio. Agora, quem é o real dono do condomínio? Você sabe? O real dono do condomínio é você, que é condômino e está em dia com as suas obrigações diante do condomínio. Você é o verdadeiro dono do condomínio. O Código Civil diz que, né, o condomínio ele é feito de frações ideais, né? Cada proprietário de uma fração tem direito a um voto. Quem tem 2 unidades, 3 unidades, tem direito a 2, a 3 votos. Dificilmente não, você não tem um condomínio antes, né? Melhor, depois que a construtora entrega as chaves, você não tem um condomínio que é 100% de um único dono. Então, não é condomínio, né? Condomínio é quando você tem vários, vamos chamar aqui de sócios. Cada um tem uma cota, cada um tem uma participação, cada um, então, tem obrigações de pagamento, da mesma forma que tem direitos nesta representatividade, direito a voto. E é isso que faz, então, o condomínio ter sócios, ou os donos do condomínio. Os donos do condomínio no plural são os condôminos. Os condôminos são os donos do condomínio, não é o síndico, tá bom? Não é o advogado do condomínio, não é a administradora do condomínio, tá? É você que paga as contas em dia no condomínio, você que está em dia com o seu condomínio, você é o real dono do condomínio. E existe sim uma diferença, e muita gente, às vezes, acaba não entendendo, né? Acha que um síndico que é proativo é o síndico, e chamam ele de síndico dono do condomínio.
camarada, ele é proativo, ele corre atrás de resolver os problemas. Quebra o portão, ele manda consertar. O funcionário só pisa na bola, chega atrasado, mente, enrola no trabalho, ele demite, contrata outro, o pessoal vem, é o dono do condomínio? Você não deveria ter passado em assembleia para demitir o funcionário? Não deveria ter tido a passar em assembleia para consertar o portão? E dentro disso, algumas pessoas se zangam e perseguem alguns síndicos, por eles, então, estarem fazendo o seu trabalho. Tem uma diferença muito grande. Quando o síndico tem uma previsão orçamentária definida e votada, tem uma convenção e um regulamento interno definido e votado, e ele está seguindo estes ritos, seguindo estas ordens, quando o síndico ouve seus condôminos, quando ele trabalha em harmonia com o grupo gestor, que é o subsíndico, e também os conselheiros fiscais, quando ele está em harmonia com todos, ouvindo todos, ele então está fazendo o seu trabalho, ele não é o dono do condomínio. Ser proativo não é ser o dono. Ser o dono, como eu já falei, é bem diferente de ser proativo, porque o proativo, ele vai agir dentro da necessidade e da urgência de resolver problemas. Você tem uma pessoa presa dentro do elevador, você não vai perguntar para o conselho o que o conselho acha. Você vai entrar em contato com a empresa e vai solicitar que a empresa de elevadores venha tirar a pessoa de dentro ali daquele elevador. Você tem um portão que quebrou e está aberto, você vai chamar o serralheiro para vir consertar o portão. Você vai... o CFTV, duas câmeras de 70 queimaram, você vai mandar comprar duas câmeras, porque isso é obrigação do síndico. Então, a gente não pode perder de vista o que é obrigação do síndico. E quando ele age com proatividade, quando ele age sem ouvir, né, os demais condôminos. Produção, verifica para mim o áudio do Instagram, por favor. Ok? Você está ok? Ok, obrigado. Vamos lá. Agora, vamos para uma questão que você precisa estar muito alerta. Eu tenho dito isso todos os dias. Eu falei isso na primeira live, na semana passada. Eu falo isso nas todas as lives que faço. Eu sempre tenho esse ponto de reflexão para você. O condômino que não faz nada perde o seu condomínio, perde o seu patrimônio. O condômino que não faz nada, ele acaba sendo conivente, depois não adianta reclamar, tá certo? É preciso fazer alguma coisa. Eu estou com um caso agora fresquinho, recente. A Thaís, que nos assiste, ela vai estar conosco no Libertação do Condomínio, já confirmou a inscrição dela, e a Thaís é do Rio de Janeiro, e o síndico era o dono do condomínio. O síndico era do tipo que ditava as leis. E ele fez um edital, onde o edital ele convocava os condôminos, item número 1, para alterar o regimento interno. Ora, ele não tinha esse poder de alterar o regimento interno se não houvesse nesta Assembleia 2/3. Ele não pode alterar uma convenção, não pode alterar o regimento. Mas ele, por ser autoritário, ele disse, o regimento não fala que tem que ter 2/3, né? A convenção não fala que tem que ter 2/3. Deixou de atender a uma premissa do Código Civil, mas porque ele queria colocar uma regra que ele queria impor ao condomínio, né? Ele então colocou no edital para levar isso adiante. Já a Thaís, ela havia recebido dele uma multa, da qual ela recorreu por escrito, solicitou que estivesse no edital para discutir o assunto. E sabe o que ele fez? Como dono do condomínio,
ele não colocou no edital. E quando ela percebeu que não estava no edital, ela verificou com o administrador o que fazer, foi orientada a pagar a multa e depois recorrer novamente da situação, mas da forma correta, e ela foi para essa assembleia, foi eleita presidente da mesa, dirigiu toda aquela reunião e depois foi eleita síndica, né? Foi eleita síndica, e agora ela está resolvendo os problemas do condomínio, porque cada gaveta que ela abre, ela encontra, né, problemas. Embaixo do tapete, um monte de sujeira. Notas pagas em duplicidade. A mesma nota paga em maio, a mesma nota paga em agosto, né? E aí você fica imaginando, o dono do condomínio tinha muitos motivos de não prestar contas, o dono do condomínio tinha muitos motivos de não fazer o trabalho, né, ou não deixar que as pessoas vissem seu trabalho, porque ele estava ali escondendo alguma coisa. E quanto mais ele forçava a barra, ele acuava as pessoas, né? Porque ele usava do poder que ele tinha para simplesmente tentar espantar as pessoas, só que ele encontrou pela frente a Thaís, que não é uma mulher de ter medo. E aí ela foi para cima e ele quebrou a cara. Agora, se a Thaís não faz nada, o que acontece com o condomínio dela? Ia continuar tendo despesas indevidas, né? Pagamentos indevidos, certo? Então, se você, condômino, não faz nada, o condômino que não faz nada, ele vai estar jogando dinheiro fora, porque você paga a taxa condominial, não é usada da forma correta, então você está jogando dinheiro fora. E o condomínio em si, cheio de problemas. Ela encontrou um condomínio com infiltração, um condomínio com problemas elétricos, um condomínio cheio de problemas, que agora ela vai ter que resolver. Um condomínio com caixa, né? Não vou falar negativo, mas muito baixo, que ela vai ter que dar um jeito de resolver. E eu falo para você, o caso dela é diferente do caso do Maciel, que eu contei no início da nossa live? Não é. E é por isso que o Maciel está se movendo com outros condôminos para resolver o problema. É por isso que aqui em São Paulo, um outro que eu falei hoje foi o Márcio. Ele está se movimentando juntamente com outros condôminos, fazendo abaixo-assinado para tirar o síndico, porque não aguenta mais um síndico autoritário, um síndico que não faz o trabalho e só se beneficia, né? Só para ele, só comendo, só pegando dinheiro, tá? Então, e são pessoas, no caso do Maciel, síndico recebendo lá, Márcio, síndico recebendo 3 salários mínimos. Não estamos falando de alguém que estava lá, né, de graça, não. E mesmo que tivesse de graça, não tinha que fazer nada errado. Mas tinha seu salário, tem seu salário lá. Então, o que a gente percebe muito é que os síndicos, donos do condomínio, ou síndicos autoritários, eles sempre vão fazer alguma coisa voltado para eles mesmos ganharem. O condomínio que se lasque, o condomínio que se dane, o condômino mais ainda, e eles vão continuar ganhando, eles vão continuar recebendo, eles vão continuar tendo boa vida, e o condomínio vai se degradando. Você pode não perceber rapidamente, porque um prédio não mostra sua degradação em curto espaço de tempo. Levam-se meses, mas uma hora o tempo cobra. Bom, acontece que existe, vamos dizer assim, um jeito, né? O jeito certo de fazer. O jeito certo de fazer o trabalho. O jeito certo de fazer, de resolver o problema, né? Na verdade, o jeito certo de resolver o problema do síndico dono do condomínio. A melhor forma de você resolver o problema do dono do condomínio, do síndico dono do condomínio, é primeiro você participando do grupo que terá poderes para fiscalizá-lo. E é por isso que uma das lives que eu fiz aqui, eu
foi uma entrevista com a Daniele Rodrigues, ela é do Paraná, e nós, então, orientamos ela, sim, a participar como conselheira. E ela foi, colocou o nome dela e ela venceu, ela teve o direito de ser conselheira no condomínio. E agora ela está ainda mais perto de poder fiscalizar o síndico. O condômino pode fiscalizar? Claro que pode. Pode acompanhar as pastas? Pode não. Deve. Mas quando você é o subsíndico, quando você é o conselheiro fiscal, você tem mais autoridade, não só para exigir, para fiscalizar dentro do tempo, e ainda você tem o direito de abrir aos condôminos, prestar contas aos condôminos quando a coisa não está acontecendo. Então, o jeito certo é participar. Participe como um conselheiro, como um subsíndico, participe como um condômino ativo, para que você possa estar por dentro do planejamento, já que o síndico é autoritário, é o dono, e ele não divulga aos condôminos, você estando mais perto dele vai ter condições melhores de ouvir ou de exigir que ele fale. Ele não vai gostar. Ele não vai gostar. E é aí que você começa a fazer a mudança. Porque quando ele começar a não gostar, é o momento de vocês mostrarem o Código Civil, a Convenção, o regimento interno, enquadrar ele, colocar ele no seu devido lugar. E aí você vai dizer, mas é fácil, se o síndico não está fazendo o papel dele, a gente cancela o contrato. Não é simples cancelar um contrato de síndico profissional, não é fácil tirar um síndico morador, né? Ele foi eleito. Para você poder tirar ele, você precisa de ter, em alguns condomínios, uma alta representatividade. E para começo de conversa, você tem que ter 25 pessoas, 25% das pessoas do seu lado, entendendo como você entende, querendo o que você quer para fazer um abaixo-assinado. E se isso não acontece, automaticamente você não consegue partir para o próximo estágio, que seria a assembleia, né, para fazer a devida discussão dos trabalhos desse síndico. Maciel comentou comigo de uma situação dele lá. Tudo isso que eu estou te contando é coisa quente, aconteceu essa semana, aconteceu semana passada, coisas assim novas, né? Maciel dizendo assim, David, aqui nossas assembleias eram sempre aos sábados. Agora, o síndico resolveu marcar a assembleia em fevereiro numa quarta-feira. O pessoal trabalha longe. Eu saio do trabalho às 18, não consigo chegar em casa antes das 7h30 da noite. A assembleia está marcada para as 19. Vocês entendem? Então, o síndico pode muitas vezes utilizar do poder e dos direitos que lhe é dado para conduzir as coisas e muitas vezes acaba prejudicando quem ele deveria ter ali para ouvir e assim representar melhor. Em vez de pensar no bem de todos para estar ali, ele pensou, na verdade, quanto menos pessoas tiver, mais pessoas que são por mim beneficiadas eu consigo levar e automaticamente saio de lá reeleito. O cara é tão cara de pau que estava mantendo o seu... ele mantinha o seu tempo, né, no cargo por 2 anos, e a convenção diz que é por 1 ano só. Tá? Mas, como eu disse para vocês, tem a forma certa de fazer as coisas. O Márcio, com quem eu conversei hoje, e o Maciel, com quem eu conversei também hoje, os dois estão no caminho certo. Os dois estão conversando com os condôminos. Os dois estão movendo o abaixo-assinado. Eu recebi o vídeo do Maciel, eu conversei com o Márcio. Pessoas diferentes, localidades diferentes. Um lá do Rio Grande do Sul, né? O outro aqui de São Paulo. A Thaís lá do Rio de Janeiro. Pessoas diferentes. Fazendo a coisa certa, porque receberam informação, correram atrás dos seus direitos e estão começando fazendo o quê?
ouvindo os demais condôminos, montando um plano para tirar o síndico autoritário, o dono do condomínio, criando um mecanismo de destituição que seja correto, que seja idôneo, que seja pautado na verdade, que exija a prestação de contas, que exija justificativa por que está agindo assim e que dê a liberdade tanto do síndico pedir renúncia, como do síndico querendo manter, os demais condôminos poderem julgar se devem mantê-lo ou não no cargo. Então, tudo da forma correta, está fazendo tudo certo. Agora, existe muita gente que acha que, não, eu não vou fazer isso não, o síndico é muito forte, o síndico vai me perseguir. Vocês acham que o Maciel não vai ser perseguido? Você tem dúvida disso? Eu não tenho dúvida nenhuma. O Maciel já abriu boletim de ocorrência contra esse síndico, né? Que, diga-se de passagem, é um camarada de passado duvidoso. Mas o Maciel não teve medo. Ele olhou para o condomínio, para o patrimônio dele, querendo deixar um lugar melhor para os seus filhos viverem, querendo deixar, né, um local para eles terem de patrimônio futuro, porque do jeito que está hoje, se continuar como está sendo degradado, não vai sobrar nada. Aquele prédio vai cair, né? Infestação de pulga, infestação de barata, infestação de carrapato, umidade, entra chuva, uma série de problemas por falta de manutenção, os postes caindo, cerca elétrica caindo, terrível, o lugar está terrível, né? Ratos por conta de todo aquele lixo. Agora, ele poderia ficar muito bem caladinho, porque o síndico é forte, porque o síndico tem um passado meio estranho aí, né? Então eu vou ficar na minha aqui porque ele me ameaçou. Não, Maciel foi para cima. Cara de coragem. Eu espero em breve fazer uma entrevista com o Maciel aqui com vocês, né? Vamos dar todo o apoio para que o Maciel continue esse trabalho certo lá e venha ser o síndico que resolva os problemas do condomínio, que é isso que a gente ensina aqui, tá? A gente ensina a resolver os problemas do condomínio. E aí ele não fez questão de olhar para o tamanho da força do síndico, que tem pessoas lá, né, parentes trabalhando na limpeza, gente que está sendo favorecida para trabalhar lá, né, prestar serviço do condomínio. Ele não ligou para isso, não. Ele fez boletim de ocorrência, ele foi para cima. Mencianes, era disso que eu estava falando para você hoje de manhã. Você está se sentindo cercada aí no seu condomínio, né? Acho que é Itatiba. Mencianes, vai para cima. Entendeu? Faz um boletim de ocorrência. Chama o pessoal para conversar junto com ele. Não vai sozinha. E no caso do Maciel, é só não fazer nada errado. Se fala que tem que estacionar o carro, né, na sua vaga, e tem vaga demarcada, não estacione em outra. Porque senão vai acontecer com você o mesmo que aconteceu com a Renata, que infelizmente tomou algumas multas, 2, se não me engano, por conta de estacionar o carro num lugar que ela achava que podia, mas que não podia. E o síndico fez toda uma manobra, né, para poder enganá-la e para poder multá-la e para poder induzir se manter no cargo, e ela acabou perdendo, porque fez o jeito errado, né? Nós não podemos ter medo do síndico que é forte. Porque ele vai me perseguir. Vai perseguir se você fizer algo errado. Se você estiver dentro dos seus direitos, não vai ter problema nenhum. O síndico pode ser o mais forte possível em relação à força física, em relação à política dentro do condomínio, a ter apoio político. Ele pode ter força, mas ele não vai conseguir fazer nada contra você. Então, presta atenção nisso. Estou batendo muito nessa questão, porque muita gente tem medo do síndico, medo do que ele vai fazer, vai me multar, não vai liberar para mim o salão de festas, ele vai, né,
vai cercear meus direitos. Gente, você estando dentro da lei, fazendo o que é correto, pelo regimento interno, pela convenção, pelo Código Civil, você tem direitos. E não se intimide, não se intimide, porque as pessoas acabam apoiando os síndicos assim por medo, que é uma outra, vamos dizer assim, um outro grande entrave, e eles ficam com medo. E aí, lá na frente, que adiantou manter um síndico assim por medo? Você vai ter que pagar dobrado para poder reconstruir o patrimônio que vai ser perdido. Isso se ele não desviar dinheiro, não desviar recursos, não usar indevidamente. No caso do Maciel, a gente vê claramente, a coisa não está certa ali. A coisa não está certa, né? E é disso que eu estou falando para vocês, sabe? Muitas vezes, o condômino acaba, como eu falei no caso da Renata, acaba indo por um caminho que é um caminho que não vai ajudá-lo a vencer. Lá tinha, na convenção, dizia que não podia falar com os condôminos, bater de porta em porta. E ela acabou, em algum momento, conversando com alguns. E aí caiu nisso. Falou num grupo do WhatsApp, o síndico entendeu que ela estava defamando ele. Depois, ele fez toda uma jogada para enganá-la, né? Ele criou lá um contexto de um grupo que iria definir quem seria o síndico, e aqui vai o meu grande parênteses para todos aí em relação a isso. Cuidado com esse negócio de um grupo que vai escolher o síndico, tá? Esse síndico conseguiu montar um grupo. Quem iria escolher o síndico eram os integrantes que estavam participando daquela, vamos dizer assim, daquela possibilidade de ser eleito. E aí ele colocou lá 4 ou 5 pessoas, cada um sendo uma chapa, cada um sendo um representante, e no momento todos eles escolheram ele, o grande, vamos dizer assim, salvador da pátria, para ser o síndico que resolveria os problemas. Na verdade, o síndico que iria continuar beneficiando eles. E aí a Renata perdeu. Mas ela não é a única. A Claudete também perdeu. Perdeu por quê? Porque para você vencer, você tem que colocar na sua cabeça, você precisa de engajamento, você precisa ter o apoio da totalidade, se possível, da unanimidade dos condôminos. Ah, David, isso é impossível. Não, não é. Eu tenho sido reeleito por unanimidade, então eu posso falar que não é impossível. Mas que não seja pela unanimidade, mas que seja pela totalidade. Mas, David, só tem 20 ou 30 na Assembleia. E daí? Fale com... Tem quantos no seu condomínio? 300? Fale com 300. Seu condomínio tem 860? Caso lá do Maciel, fale com 860. Ah, David, mas eu não vou falar com aquele que vai apoiar, que é do grupinho dele. Eu não vou mandar nada para ele. Não, fale com ele também, para mostrar que você não tem medo, você não se intimida, você não está fazendo nada errado, você está fazendo tudo certo. Então, o teu alvo são todos. Se você vai conseguir ou não, é outros 500. E por falta de não estabelecer esse alvo e correr atrás para alcançar esse alvo, Claudete não foi eleita síndica. Uma mulher tremenda, tinha tudo para resolver os problemas do condomínio. Hoje, como ela não foi eleita síndica, mas estava em segundo lugar ali, fizeram para ela a proposta dela ser presidente do conselho. E agora ela é a presidente do conselho e está levantando cada lebre lá, que vocês vão ver. O síndico lá está tendo que fazer as coisas da forma certa, porque ela está no pé, acompanhando em cima. Esse é o nosso trabalho. E com isso ela vai resolvendo os problemas do condomínio. Claro, vai resolver muito melhor quando ela for a síndica. Vai ter poderes para isso. Mas por hora, pelo menos, ela vai segurando, né,
o síndico para que ele não cometa tantas besteiras. Bom, gente, a grande questão é onde o David vê que as pessoas mais erram ao tentar resolver esse tipo de problema. As pessoas mais erram de duas formas. A primeira forma é brigando no pessoal com o síndico. O síndico é ladrão, o síndico é corrupto, o síndico está fazendo isso para benefício próprio, o síndico é um burro. E aí o pessoal vai aí, né, para os adjetivos piores possíveis e manda em grupo do WhatsApp, e quando faz isso perde toda a credibilidade, porque as pessoas que estão no condomínio ouvindo apenas, eu sempre falo, tem 3 grupos, se você me assiste, você sabe, o primeiro grupo é o grupo daqueles que trabalham pelo condomínio, é de 5% a 7%. Existe um segundo grupo, que é o grupo dos haters, que só criticam, um grupo de 3% a 5%. E existe o grupo daqueles que estão só aguardando a informação para tomar uma decisão, se estarão do lado daqueles que trabalham ou se estarão do lado dos haters, né? Então, que é aí a grande maioria. E se você bate de frente com o síndico, briga com o síndico, xinga o síndico, denigre a imagem do síndico, além de uma possibilidade de processo de calúnia, difamação, stalking, você ainda cai no descrédito com essa grande massa que vai ver você só brigando e vai falar, esse cara só quer puxar o tapete, ele ou ela, você, não quer resolver os problemas do condomínio. A grande massa quer alguém que resolva os problemas do condomínio, tá? De preferência que resolva os problemas sem aumentar o condomínio, que resolva os problemas fazendo o condomínio um condomínio de qualidade. Esse é o primeiro ponto onde eles mais erram, a briga direta, o embate, o confronto. Não é assim que se resolve, tá? Não é assim que se resolve. E o segundo é deixando para lá, é o não fazer nada. O síndico é muito forte. O síndico dá medo. Eu não quero, eu vou ser perseguido. E aí você não faz nada. E por conta desses 2 casos, as pessoas acabam, sim, deixando de resolver os problemas do condomínio, deixam de resolver e o condomínio só piora. O condomínio só piora. Bom, você pode me perguntar, David, então, qual é o jeito certo? O jeito certo é você fazer o que o Maciel está fazendo, é você fazer o que o Márcio está fazendo, é você fazer o que o Edson e o Emerson fizeram, é você fazer o que o Carlos fez, o Carlos Petri lá no Sul e o Carlos aqui em São Paulo. Carlos Henrique, obrigado. A produção está aqui soprando para mim os nomes. Veja, o Carlos Henrique, ele trabalhou da mesma forma que o Maciel. Ele estava atento às contas do condomínio, ele estava atento aos pagamentos, ele estava atento ao que estava acontecendo e ao que estava deixando de acontecer no condomínio. E por conta deles estarem atentos, o que eles fizeram? Eles foram falar com o síndico, mas receberam um grande não, foram ignorados. E aí, numa situação desta, eles falaram, opa, pera lá, eu tenho que agir. E o agir é você... Mas antes de agir, eles conversaram com 1, 2, 3 pessoas que perceberam, não, você está no caminho certo, nós estamos sendo bobos, nós que estamos sendo enganados, tá? E aí eles perceberam que tinham que ampliar. No caso, o Carlos Henrique nos procurou, dei todas as orientações, ajudei ele ao máximo que pude, mostrei para ele que o alvo era a totalidade de condôminos. Poxa, ele foi para uma assembleia e teve 58 de 60 votos. Eleito, né? Primeiro ele foi eleito como síndico interino durante 60 dias.
E em 60 dias ele fez mais pelo condomínio do que o síndico anterior. E aí, é claro, quando teve a assembleia para eleição ali, que iria ser definitiva, os condôminos tomaram a decisão de eleger ele. Tinha duas opções, 12 meses ou 24 meses. Escolheram 24 meses. E ele não estava sozinho. Havia naquele dia 4 ou 5 candidatos, síndicos profissionais, para assumir o condomínio. E mesmo assim os condôminos deram a ele aquele voto de confiança. Por quê? Porque antes dele ser síndico interino, ele foi um condômino que mostrou estar preocupado em resolver os problemas do condomínio. Quando ele começou a se movimentar da forma certa, com a quantidade de pessoas certas, com projetos e planos certos, ouvindo as pessoas, aí ele teve um grande apoio e naquela assembleia foi eleito síndico interino. Em 60 dias fez mais do que o outro síndico fez no ano inteiro. Aí o pessoal falou, esse é o cara que resolve os problemas do condomínio. Logo mais, vamos gravar uma entrevista com ele também, para ele contar a história para você. O Maciel está indo no mesmo caminho. Maciel, força aí, cara. Você está no mesmo caminho, vai dar certo. Tá bom? E o Emerson e o Emerson e Edson fizeram exatamente o mesmo. E o síndico, mesmo tentando levar para a Assembleia procurações indevidas, procurações de unidades que estavam vazias, procurações que não estavam corretamente assinadas, que não eram válidas, eles perderam. Esse síndico perdeu. E o Edson e o Emerson ganharam. Por quê? Porque focaram em ter do lado deles a maior, a grande maioria, a totalidade de condôminos. E foram para uma assembleia com essa certeza de que estavam ouvindo o que os condôminos queriam, que tinham um plano bem formado de trabalho e queriam resolver os problemas do condomínio. As pessoas sentem quando alguém está ali apenas por interesse próprio ou quando elas querem o melhor para o condomínio. Olha, se você não sabe por onde começar, comece prestando atenção, comece participando no seu condomínio. Presta atenção, acompanhe o andamento dos serviços, vê como estão as contas, acompanhe o que o síndico tem feito e deixado de fazer, participe do grupo gestor, vai se aproximando. Mas se você perceber que o cara é o autoritário, que ele é o xerifão, que ele é o dono do condomínio, aí não tem jeito. Parte para tirar ele daí, porque ele é o problema, e problema a gente tira da frente, problema a gente resolve. Beleza? Vamos agora aproveitar o momento. Temos aqui várias questões, né? Você ainda pode enviar suas dúvidas no chat. Nós vamos estar aqui respondendo. Produção, vê se tem no Instagram, por favor, que eu não estou conseguindo acompanhar o Instagram. Mas vamos ver aqui o que o pessoal colocou para a gente. Olha aqui, Claudete Santana Bezerra mandou boa noite. Olha o Maciel com a gente aqui, pessoal. Né? Tá aí, uma boa noite para todos. Muito bom tê-lo aqui, Maciel. Cristiane conosco. Thaís Leitão, William de Assis. Boa noite, William. Boa noite, Thaís. Está aqui, ó. Boa noite, estou aqui. Muito bem. A Rosângela Chu também conosco. Carlos Henrique Guariglia. Boa noite para você e para todos aí. Vamos lá. Olha o que a Thaís comentou aqui. Aprendi com o David a não bater de frente com o síndico e sim desestabilizá-lo com seus próprios erros. É por isso que você foi eleita, Thaís. Parabéns, né? Parabéns. Vamos lá. Olha o que a Thaís colocou mais aqui, ó. No meu condomínio, as contas eram aprovadas sem serem apreciadas. Esse ano foi a primeira vez que todos me escutaram. Até alguns aliados dele balançaram e votaram nela. Você vê que legal? Pessoal, conhecimento liberta.
Essa é a verdade. O conhecimento liberta. Porque se as pessoas não têm o conhecimento e você chega ali com conhecimento, o conhecimento liberta. E é por isso que a gente tem o nome do nosso evento, que vai ser de 31 de janeiro a 4 de fevereiro, é Libertação do Condomínio. Conhecimento liberta, pessoal. E vocês podem ter um condomínio livre de síndicos autoritários e medíocres. Vocês podem ter um condomínio livre da mesmice e ser um condomínio próspero se vocês tiverem conhecimento. Então é muito importante isso. Olha lá. Olha o que a Dinara Doziati escreveu. Acho que é assim que fala, Dinara. Boa noite, é isso aí. O melhor para o nosso condomínio é o Maciel. Tá vendo? Eu estou contando histórias para vocês aqui e alguns, muitas vezes, me falam, mas David, aquilo que você contou lá é a verdade? Ou você escreveu, é uma história assim, é uma história, né? Uma parábola, algo assim para poder exemplificar. Não, eu só conto histórias verídicas, histórias que aconteceram no dia a dia. E eu fico muito feliz quando eu vejo aqui pessoas, né, como a Thaís, está aqui o Júnior dando parabéns para a Thaís. Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas aqui confirmando essas histórias, porque isso só demonstra que a coisa aqui é séria. Nós resolvemos de verdade os problemas do condomínio. Vamos lá, Sérgio. Nosso síndico é corrupto e a comissão fiscal é omissa e bajuladora. Ué, será por que eles estão agindo assim, Sérgio? Procurar combatê-lo em seus erros e mostrar onde comete erros. Perfeito. Lembrando, tá, Sérgio? Não é combater a pessoa, é combater as atitudes ou a falta de atitude. É demonstrar que pode ser melhor. Porque muitas vezes alguém vai combater, mostra o errado, mas não fala como faria o certo. E aqui faz uma grande diferença, né? É uma grande diferença. Você pode ir para uma assembleia e falar para a assembleia que o síndico faz tudo errado? Pode. A pergunta que eu faço para você é, vão te falar, e aí, o que você faria no lugar dele? O que você vai responder? Então você tem que ter um plano de ação preparado, pesquisas, você precisa ter ideias, você precisa, primeiro de tudo, ouvir os condôminos, porque aí eles mesmos vão se unir para te ajudar e te dar ideias, tá certo? É isso, pessoal. Nós estamos chegando aqui ao fim. Foi muito bacana poder estar com vocês hoje. Amanhã estaremos com você de novo às 19 horas, aonde nós vamos apresentar para vocês mais um tema interessante. Amanhã nós teremos mentoria, né, produção? Amanhã é mentoria, ou seja, amanhã você vai ver na prática como é que é uma aula que eu dou para os meus alunos alguns irão participar, na plataforma permite ali 5 ou 7, parece, e eles vão participar e você vai poder assistir e ver e mandar suas dúvidas e vai ter respostas na mentoria que iremos apresentar amanhã. E se você ainda não se inscreveu para o Libertação do Condomínio, lembre-se que o link está na descrição da live de hoje. É só ir lá agora e se inscrever. E sim, com certeza, você vai fazer muita diferença no seu condomínio. É isso aí, pessoal. Desejo a todos sucesso e paz. Até amanhã.